já conhecem, mas tenha aí em mente que talvez o Senhor tenha algo diferente, algo novo para trazer à sua vida. Provérbios 22, 6. Pode abrir. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu estava perguntando para o Senhor, logo poucos dias antes da nossa primeira reunião, o que eu podia falar para tantos homens mais experientes e mais vividos do que eu. Levanta a mão quem tem mais de 30 anos, por favor. Quem tem abaixo de 30 anos? É muito menos. Eu tenho 30 anos, vou fazer 31 agora no dia 8 de abril. Se vocês quiserem me dar um presente, mandar um pix, viu? Minha conta é o número do meu telefone. Tô brincando, gente. E eu estava me perguntando. E Deus falou só uma coisa para mim. E aí Ele ministrou no meu coração. O legado da lembrança. E aí Ele pegou e começou a falar. Eu posso ficar emotivo, porque eu sou emotivo. Mas Ele começou a falar das coisas que o meu pai, que eu perdi com 13 anos de idade, ministrou desde quando eu era pequeno. Eu não nasci num berço cristão. Era cristão, mas era católico. Tanto é que a minha família inteira tem nome de santo. É São João, Santa Bernadette, que é o nome da minha mãe, Santa Blanda, que é o nome da minha irmã, e Santo Dácio, que é o meu nome. E são santos da Igreja Católica. Mas o Senhor trouxe todos eles para serem santos da sua igreja. Amém? E eu nasci ali, e na verdade, meu pai não conseguia engravidar a minha mãe depois de ter minha irmã. Na verdade, foram vários filhos que ele perdeu, que eles perderam antes de que eu pudesse nascer, né? E um dia, meu pai estava passando em frente à Igreja Universal. E ele não sentiu de Deus, porque ele não tinha essa percepção ainda, mas ele sentiu de entrar. E lá na ministração do pastor, o bispo, sei lá o que estava lá em cima, ele fez um propósito com Deus. De que se Deus desse um filho, um homem, para ele ia para a igreja evangélica. O que Deus fez? Deu um filho homem. E aí ele começou um processo de transição. Eu lembro que ele, até os meus 3, 5 anos, eu tenho memórias disso. A gente ia para a igreja católica, mas eu sabia que meu pai ia para a igreja evangélica. Na época, a Universal. E os primeiros anos da minha vida foram ali na Universal. Na igreja católica, mas logo depois na Universal. E chegou um momento que ele entrou de fato na igreja evangélica. Minha mãe ainda não estava junto, mas com o tempo Deus foi levando ela e a gente foi. A gente foi durante muito tempo da Assembleia de Deus, Templo Central. E aí quando ele faleceu, a gente foi para Logos. E a gente ficou ali na Logos, enfim. E eu queria abrir um parênteses aqui. Sobre aqueles que não tiveram bons pais, ou pais ausentes por morte ou por afastamento da vida. E aqueles que tiveram pães, que é como eu chamo as mães que tiveram que se tornar pais, como assim minha mãe foi. Assim como aqueles que não viveram na igreja desde o início, o Senhor é capaz de jogar todo o nosso passado e trazer coisas novas à existência. Pois através da transformação do Senhor, Ele vai fundamentar na minha vida e na sua vida exemplos que vão arrastar os nossos filhos. Guarda essas duas palavras, exemplo e fundamento. A gente vai usar muito hoje aqui. E aí eu perguntando para Deus, e Deus começou a trazer à memória aquilo que meu pai trouxe. E Ele falou: fala do teu pai da ótica de um filho. Porque é isso que eu sou.
eu ainda não sou pai. Eu sou homem formado, mas eu ainda não sou pai. E eu só vou poder ter essa experiência, a gente estava conversando ontem, eu com o Tiago, do amor verdadeiro, quando eu tiver um pai, ou quando eu for pai. E aí o Tiago falou algo que eu achei interessante. Aí a gente começa a entender melhor Deus. Por que Deus é tão misericordioso? Por que Deus às vezes não dá coisas que a gente quer? Mesmo a gente querendo, Ele sabe que não pode dar pra gente. Enfim. E eu vou falar algumas coisas aqui bem rápido, porque o nosso tempo é corrido. Amém? Deixa eu só ver aqui. Show. O meu pai, ele nasceu numa família, se eu não me engano, com 14 irmãs, né? E desde pequeno, ele seguiu muito o exemplo do meu avô. E ele praticamente levou a família dele, dos 14 filhos, nas costas. Ele é quem colhia da fazenda, porque ele nasceu no interior do interior. Ele nasceu no Caldeirão. E aí ele pegava as coisas, a colheita do roçado que meu avô tinha, levava para a serra, vendia, trazia tudo de volta. E ele trabalhou, ele foi um homem que trabalhou muito. E aconteceu a conversão dele. E eu sempre vi no meu pai um homem exemplar. Ele tinha os seus defeitos. Meu pai, infelizmente, ele tinha um problema com o alcoolismo. Mesmo depois de crente, ele lutava todos os dias contra isso. E eu vi os exemplos dele levar a gente para a igreja, dele orar. Ele tinha o costume de chegar do trabalho cansado. Ele saía para o trabalho com a Bíblia, no local onde ele tinha uma lanchonete, lá na Rossolão Pinheiro, no centro de Fortaleza. Ele deixava uma Bíblia do lado do caixa. E quando ele chegava em casa, eu lembro disso. Ele falava com toda a família, com minha mãe. Às vezes se sentava para comer logo ou esperava a comida. Mas antes ou depois dele comer, ele ia deitar na rede e ia ler a Bíblia. Eu via isso. Eu via. O exemplo fundamentou algo dentro de mim. Vamos lá. Eu tinha o costume de ver meu pai lendo a Bíblia. Eu tinha o costume de ver o meu pai ali orando a Deus. Eu não presenciei, mas a minha mãe me contava que o meu pai, durante muitas vezes, acordava de madrugada, ia na cama minha e da minha irmã, orava na gente e ia dormir. Às vezes ele acordava de madrugada e ia orar dentro do banheiro trancado, para ninguém escutar. Minha mãe dava falta do meu pai, aí ela ia na porta. Ela falou isso para mim depois que meu pai morreu. Aí escutava meu pai falando com Deus. E nessas orações de madrugada, meu pai chorava demais, porque ele vivia preso no alcoolismo. Ele sofreu demais, a vida bateu muito nele. Inclusive os irmãos dele tramaram para que meu pai falisse, perdesse o negócio. Sendo que meu pai foi aquele que sustentou toda a família. E meu pai orava pedindo libertação até o dia que a minha mãe escutou a seguinte frase: Senhor, se não for para viver como o Senhor quer, que o Senhor prepare e me leve. Quando vocês pedirem alguma coisa para Deus, podem ter certeza que Deus escuta. E eu posso estar falando aqui com tristeza, mas eu falo, na verdade, com alegria. Porque eu sei o homem que meu pai foi, mesmo com todos os problemas que ele teve. O dia que o Senhor levou ele para a glória, eu tinha 13 anos de idade. Estava ali no início da minha adolescência, né? E isso fez falta. Fez falta porque o pai, principalmente na vida de um homem, ele é essencial. Ele é essencial. Porque o homem, ele é tentado na carne de um jeito que vocês sabem. E o engraçado é que nessa época, eu era bem magrinho, não era cheinho como eu estou hoje, né?
Mas eu ficava menino com um e com outra. Saía para namorar. E era engraçado porque eu não traía nenhuma das meninas que eu ficava. Se eu ficava com uma, eu não ficava com outra. Por quê? Porque eu tinha o exemplo do meu pai. E mesmo que de uma forma rudimentar, eu sabia que era errado aquilo. Eu sabia que era errado. E mesmo nessa loucura que não tem cabimento, eu tinha isso comigo e eu não cedia. Enfim, vamos lá. Hoje eu vivo o sonho do meu pai, que em oração tanto lutou para viver e inspirar a mim e a minha família. Você hoje é o resultado dos seus pais, seja na área mais diferente que for, da sua mãe. Hoje você é o resultado disso. E se você não teve isso na sua vida, o Senhor está te levantando hoje para que você entenda e seja isso na vida dos seus filhos. O Senhor, Ele quebra maldições e restabelece fundamentos. Se você não foi, não se preocupe, Deus está te chamando para você ser. Amém? O legado da lembrança é algo que nos conecta com as promessas do Senhor no passado, para que a gente possa avançar para o seu propósito. Quando o Senhor fala que nós, os pais, devem ensinar os seus filhos, é para que gerem nele a lembrança, a constância que é preciso no reino de Deus, para que a gente continue firme e prossiga para o alvo. E se eu não tiver boas lembranças do meu pai e da minha família, Cristo é o nosso maior exemplo. Irrefutavelmente, Cristo é o nosso exemplo, tanto para pai como para filho, para tudo. O Senhor, Ele é o exemplo multiforme nas nossas vidas e o maior exemplo. Mas às vezes nós temos dificuldade para ver esses exemplos. E eu, na minha adolescência, eu pedia muito a Deus para que eu tivesse um exemplo de pai. Muito. E o pastor foi um deles, o pastor Marcelo. O pastor lembra daquela nossa conversa? Toda vez eu falo. Eu todo errado. Ficando com um monte de menina, bebendo, fazendo tudo de errado. Eu cheguei para o pastor, eu quero mudar. Porque eu via nele um exemplo. E ele foi um exemplo na minha vida. Assim como eu sei que eu fui exemplo na vida de muitos adolescentes lá na igreja. Como eu disse, eu sou pastor de adolescentes lá. Por isso é tão importante nós sermos a imagem e semelhança de Cristo. Nós, pais, homens, independente de ser pai, homens, devemos ser exemplos para que os nossos filhos e aqueles que estão ao nosso redor possam lembrar de nós como um alicerce, como um referencial. Ah, mas eu tenho meus problemas, eu tenho meus pecados. Meu irmão, cresce em Deus. Foque em Deus. Eu te garanto que se você não arredar o pé da igreja, da comunhão com os santos, da comunhão dos seus irmãos, o Senhor, Ele vai operar na sua vida. Seja no que for. Mas vamos lá, vamos para uma partezinha mais teórica e mais técnica. Existem 3 pilares que fundamentam o exemplo da vida de um homem, de um pai. É o pilar espiritual, que é Deus. E depois, eu vou falar da ordem, mas Deus e o seu ministério. O pilar da família, que são os filhos, a esposa, os filhos e a casa. E o pilar profissional. Gente, o trabalho, ele constrói e dignifica o caráter de um homem, trazendo prosperidade e honra para a sua vida. Amém? Eu vou falar um pouco mais, mas eu queria falar da ordem, que ela é um pouquinho diferente. Primeiro sempre vem Deus, depois a sua esposa, os filhos, o ministério e o trabalho. O trabalho, ele é a base que vai fundamentar a sua vida para que ela possa andar em harmonia. Ele não é mais importante que a sua esposa, mas ele é a base que você vai dar recurso para a sua família, que você vai trazer recurso para a sua casa e que você vai construir um caráter na vida dos seus filhos. Muitas vezes, eu não me recordo uma vez que eu não tenha tido a noção de que o trabalho é importante, porque meu pai acordava cedo e ia trabalhar.
Meu pai tinha 2 restaurantes, e isso lá na década de 90, de 80. E ele tinha muita condição, muita mesmo. Dava muito certo nessa época o ramo de restaurante. E ele trazia uma abastança para a nossa família muito boa. A gente morava num bairro bom, tinha um apartamento maravilhoso, viajava direto. E isso trouxe para a nossa vida isso. E quando a gente perdeu tudo, eu nunca deixei de ver a importância do trabalho na vida do meu pai. Porque mesmo perdendo tudo, ele estava lá no carrinho de batata frita, no centro de Fortaleza, trazendo recursos para a família. Eu lembro das vezes que meu pai chegou com R$2 para minha mãe, dizendo: filha, isso aqui foi tudo que eu apurei no dia. E minha mãe chegava lá, dava um abraço nele. E notava o quão importante era o trabalho na vida do homem. Nunca é sobre a quantidade que você vai trazer para a sua casa, mas sobre a referência que você é na vida dessas pessoas. Nunca vai ser sobre quantidade, porque a quantidade pode te afastar da família e de Deus, cara. E você não quer isso, porque a partir do momento, meu irmão, que você se afastar de Deus, escute, tudo na sua vida vai desmoronar. Tudo. Cara, no casamento, eu vi um negóciozinho de um pastor que eu sigo no Instagram, e ele mostrava, é uma besteira, mas me trouxe um entendimento, uma coisa tão forte sobre relacionamento, que era um triângulo. Em cima estava Deus, e na ponta inferior estava o homem, e na outra ponta a mulher. Quanto mais distante de Deus, mais distante o homem estava da mulher, e consequentemente da sua família. Quanto mais próximo de Deus o homem estava, mais próximo da sua mulher ele estava, e vice-versa. Deus é o principal ingrediente para a nossa vida andar em prosperidade. Amém? Quando a orientação, queria falar um pouco aqui para as mulheres, né? Ou para as mulheres não, para falar para vocês, para as nossas esposas, né? Uma experiência que eu tive lá em casa. Como todos sabem, minha esposa é baixinha, né? E ela é valente. A mulher é valente, viu? Toda mulher baixinha é valente. Se você tem uma mulher grande e ela é valente, meu irmão, corra, viu? Porque a minha não tem força, não. Mas se tivesse, era um gigante. Mas o que eu quero falar é, quando a orientação à esposa ou aos filhos é vista com dificuldade, o nosso exemplo alicerça a nossa posição e traz à consciência deles a necessidade de caminhar em unidade. O problema é que às vezes o processo do exemplo demora e nós queremos tudo de forma imediata. Mas às vezes é preciso que o Senhor trabalhe na vida da esposa e trabalhe na sua vida. E o processo, ele faz parte disso. Como a pastora Raquel diz, tudo aquilo que nasce grande é monstro, ou nasce pronto já é monstro. Nós precisamos de formar, por isso que o filho é formado no ventre da mãe, e a mãe gera uma conexão com o filho que é inevitável de acontecer. E para os pais, por mais presente que esteja, a conexão da mãe com o filho, pelo menos na fase ali, nos primeiros anos de vida, é algo tão forte que a gente não consegue explicar. O processo, ele traz fundamentos para a nossa vida que vão perdurar. Eu gostaria de chamar o Renato aqui para falar um pouquinho sobre uma frase que eu vou falar para vocês. Recapitulando, o processo, quando a orientação à esposa ou aos filhos é vista com dificuldade, o nosso exemplo alicerça a nossa posição e traz à consciência deles a necessidade de caminhar em unidade. E antes do Renato falar, aconteceu um episódio na minha casa, com a minha esposa, e
Eu não vou falar o que era, mas a gente estava relutando, estava entrando em conflito. E eu lembro que eu falei para ela de uma forma mais incisiva e ela rebateu da mesma forma. E eu disse amém. Não falei mais, mas eu fui e dei o exemplo. Gente, o que eu estou falando aqui não é que eu sou perfeito não, tá certo? Eu sou cheio de defeitos. Se eu trazer minha esposa aqui, ixi, meu filho, ela vai falar. Se eu pedir para ela falar, ela vai falar quais são os defeitos que eu tenho. Eu posso falar, só que ela vai enxergar muito mais. Mas não é sobre isso, é sobre o exemplo. E eu fui. E tive uma constância nesse exemplo. Meu irmão, demorou ali um tempo que eu pensava que ia nunca acontecer. Mas água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Renato, fala que dessa frase que eu vou falar, a palavra convence, porém o exemplo arrasta. Fala aqui um pouquinho como é. Amém. Então o pastor pediu para eu poder falar a respeito dessa frase. A palavra convence e o exemplo arrasta. Eu não sei se não cheguei a falar na hora que eu me apresentei aqui, mas eu sou militar do Exército, né? Patente de capitão, né? Então nós trabalhamos muito dentro, né, da estrutura militar, hierarquia, disciplina, né, autoridade, chefia, liderança. Então são esses os pilares, né, do militarismo, né? Então sempre quando nós somos levados a falar, né, sempre que o comandante é o espelho da tropa, né? Exatamente isso. O comandante é o espelho da tropa, né? Porque o espelho você está se vendo nele, né? Então a tropa ela tem que enxergar no comandante ela mesma, tomar o comandante como referência, né? Então tudo que o comandante faz, a tropa vai e faz também. Então é tomado ele como exemplo, né? Então até falei para o pastor Dácio, igual aqui na brincadeira que a gente teve aqui de manhã, né, no nosso exercício, né? Alguém falou, vamos ficar aqui de frente para o sol. Eu falei, de frente para o sol. Aí o pessoal, né? Eu falei, não, o sol sou eu sou o guia, né? Então de frente para o sol, o pessoal, né? Então é porque é o guia, tem que ter como referência, né? Então eu faço, depois vocês repetem, né? Então isso tudo, né, é o que? É a imitação do exemplo. O comandante na tropa, né? Então a diferença entre chefia e liderança, né? O chefe a chefia é um cargo imposto, né? Você se submete a ele coercitivamente. Esse é meu chefe, independente de eu querer ou não, né? Agora o líder é um cargo conquistado. Você submete a ele voluntariamente, né? Então nem todo chefe é líder, né? Mas seria bom que todo chefe acumulasse também a função de líder, porque o exemplo do líder, né, ele arrasta. Você acaba fazendo as coisas corretas pela aquela pessoa que você toma como referência. Ele faz a coisa correta e você vai tomar, né, a referência dele, você vai querer fazer a mesma coisa com ele. E se você tem dificuldade em alguma coisa, você vai querer se aconselhar com ele, porque ele é um líder. Ele querendo ou não, você se submete a ele voluntariamente. Por causa dos exemplos dele, ele acaba arrastando ali multidões, né? Então seja um líder, né, e saiba que atrás de você há uma grande multidão, porque você é referencial dele. Amém? Amém. Amém. Que nós possamos ser muito mais do que chefes de família, cabeças da casa. Que nós possamos ser líderes que inspiram. Vivemos como um só e não caminhar em uma unidade irá gerar uma lembrança de quebra no relacionamento e na unidade familiar. Por isso é essencial que vivermos sobre essa diretriz que Deus impôs. A figura do homem e a figura paterna,
ela é responsável por trazer ordem à família, principalmente através do exemplo, como a gente falou aqui. Mas a gente às vezes não quer ceder ao exemplo. A gente quer que a nossa fala, que a nossa ordem seja acatada. E quando a gente rompe esse limiar, a gente acaba se tornando uma memória ruim. Quando a ordenança vem de um preceito, isso não acontece. Mas quando a gente quer impor sem ter o exemplo, isso traz, meu amigo, uma quebra na sua vida gigantesca. Infelizmente. Infelizmente. O Senhor nos trouxe como cabeça da família, principalmente para que a gente governe, que a gente traga a ordenança à nossa família, mas nós precisamos ser os primeiros a fazer o exemplo disso real. E isso o Senhor espera que sempre venha da gente. Deus não vai esperar que o seu filho tome a iniciativa. Você pode ter certeza que Deus pode usar ele, mas a iniciativa precisa ser sua. Eu já vi casos de filhos trazerem a família pro berço da igreja, pro reino da igreja. E amém, isso foge à exceção. Mas a idealização que Deus fez foi essa. Tanto é que quando o filho traz a família para a igreja, o pai ele é bombardeado com a responsabilidade que ele precisa assumir perante Deus na vida da família. Isso traz forte, porque eu já escutei relatos de pais que mudaram completamente a forma como que eles lidavam com as famílias a partir do momento que eles entraram na igreja. Deus pode usar recursos externos para trazer aquela família, aquele pai para a igreja, mas no momento que ele está lá, o Senhor vai incomodar para que tudo seja transformado. Vamos continuar. A semente que os pais e os homens, quando eu falo pais e os homens, eu falo porque nós precisamos ser exemplo e nós precisamos imprimir lembranças para que aqueles que vão vir após nós, eles possam ter aquilo como fundamento, aquilo como firmeza na vida deles. A semente que os pais semeiam, que os homens semeiam, serão frutificação nos filhos e nos outros. E aqueles frutos que os filhos e os outros vão gerar, vão nos trazer alegria. E o Senhor estabelece um retorno de glória e de gratificação para cada geração que vive dentro da promessa de Cristo. O Senhor disse que os filhos são os tesouros dos pais. E não existe, eu posso ter certeza, meu irmão, se você é pai, você vai levantar a mão e vai concordar comigo agora. Não existe coisa mais forte e mais preciosa que você espera do que ver o seu filho bem-sucedido, do que ver o seu filho firme na presença do Senhor, de ver as promessas que Deus tem na vida dele se cumprir. Estou errado ou estou certo? As lembranças de um homem firme no Senhor, de um pai firme no Senhor, amável com a sua esposa e com os filhos, honesto e de mão firme na vida e no trabalho, pavimenta a vida dos filhos e estabelece um princípio que não pode se quebrar no futuro. É disso que a Bíblia está falando lá em Provérbios. Ensina o teu filho a andar nos caminhos do Senhor, e quando ele for velho, ele não vai se desviar. Você tem o poder de marcar tão forte aquelas pessoas que estão ao seu redor, aqueles filhos que estão ao seu redor, independente de serem seus ou não, de sangue ou não, que essa importância é cobrada para você no futuro. Você sabia disso? Que o Senhor vai cobrar de você? Filhos, sejam sábios. E eu gostaria de falar com os filhos agora. Filhos, jovens, sejam sábios e obedeçam aos seus pais e lideranças.
A palavra de Deus nos manda honrar a vida deles. E isso nos prepara para um futuro próspero. Eu tinha uma namorada, antes da Mona Lisa, que me fez estabelecer um propósito de passar 7 anos solteiro. Até eu encontrar a Mona Lisa. Se ela ver essa pregação depois, amor, eu te amo, viu? Tem que ser esperto, plantar para depois colher. E eu cheguei para o pastor Marcelo e eu falei: pastor, eu estou bem pertinho de vacilar, ó. Estou bem pertinho de cair. Eu já não estou conseguindo mais segurar. Já fiz o que devia, o que não devia. Passei a mão onde não devia. Dei aleluia quase antes do tempo. E eu não quero isso para minha vida. O que eu faço? O pastor Marcelo, macho, cai fora, é laço, vaso. Chuta que é laço. E foi numa conversa lá na 50 Sabores, né? Na época eu trabalhava, eu ganhava uma granazinha. Menino novo, não tinha que pagar a conta de casa. Na verdade eu ajudava minha mãe, mas enfim, ganhava bem. Eu chamei o pastor: vamos ali comer um sorvete, pastor, para eu desabafar com o senhor. Tá na hora, né, de chamar de novo. Pode deixar, pastor, não se preocupe não. Dia 5 de março, din-din cai na conta, vamos lá. E eu falei com ele chorando, porque eu sabia que eu estava errado. Porque aqueles preceitos, porque aquilo que o meu pai plantou, porque aquilo que eu vi Deus falando comigo, gritava dentro de mim: meu filho, você está no pecado, você está no erro, você precisa mudar. E fala até hoje, irmãos. Isso está impregnado dentro de mim. Isso está aqui dentro. Gravado nos meus ossos de uma forma que eu não consigo me esquecer. E eu cheguei para ele, ele falou, e eu lembro que quando ele falou isso, eu saí decidido. E eu saí decidido de uma forma tão forte, que eu cheguei lá, e ela era mais velha do que eu, bem mais velha. Acho que era uns 5, 6 anos mais velha do que eu. E eu cheguei para ela e falei: fulana, eu vou terminar. E ela tomou um susto, porque ela não esperava isso de mim. Porque a gente se gostava na época, né? Hoje eu amo mais você, viu, meu amor? Muito mais. Mas futuro, tem que proteger, menina. Aqui, ó, eu desvio toda hora. Ela não esperava de mim, mas eu cumpri um fundamento que foi estabelecido. E meu irmão foi bênção, viu? Porque se eu não tivesse seguido, ou Deus ia ter muito trabalho para me trazer de volta, ou eu me arrumo. Senhor, perdão, pai. Eu já ia falar um negócio feio aqui, Senhor. Mas eu ia me arrebentar todinho. Ia me arrebentar todinho mesmo. E eu lembro que nesse momento que eu terminei com ela, veio paz no meu coração. E ali o Senhor começou a trabalhar algo em mim, muito forte. E eu decidi ali, acho que foi na época que o pastor lançou o livro dele, Namoro ou Compromisso. E eu decidi ali: Senhor, eu já estava uns 2, 3 meses solteiro. E eu: Senhor, eu quero fazer um propósito com o Senhor. Eu sei que é loucura, mas só se vive uma vez, né? Para as coisas de Deus a gente tem que fazer. E eu estabeleci um propósito de passar 7 anos solteiro. 7 anos, meu irmão. Foi difícil, viu? Tinha dias que eu subia pelas paredes. E Deus me livrou de muita coisa, irmão. Mas muito laço. Mas assim, de coisas que você pensava que não tinha problema nenhum. Ah, é filha de pastor. Menina está no colégio, está na faculdade, na verdade. Menina não tem nada que se fale dela. Menina é perfeita. É ela.
E eu no propósito ainda. Deus, como é que vai ficar o propósito? Aí, lá aquela vozinha, né, que a gente pensa que é da nossa consciência. Escute uma coisa. Você que é filho de Deus, dificilmente essa vozinha que você escuta na sua cabeça, falando para você fazer as coisas da forma correta, é a sua consciência. É o Espírito Santo gritando. E cada vez que você se aproxima mais dele, essa voz vai ficando mais audível e mais clara. E aí o Espírito Santo falou comigo: fala do teu propósito. E eu fui, sentei com ela, gastei na época quase R$200, saí com ela. Na época era um dinheiro bom. E no final, quando ela pensou que eu ia pedir ela em namoro ou ia começar o propósito de oração, que na época na Logos a gente tinha uma regra de orar 3 meses antes de iniciar um relacionamento, 90 dias muito difíceis. E quando eu falei para ela do meu propósito, eu vi no olhar dela murchar. Eu, não, mas a gente fica junto, a gente só não vai poder beijar e tudo, a gente só não vai poder namorar, mas a gente vai orar junto, a gente vai estar na igreja, a gente vai estabelecer esse propósito. Eu lembro que faltava 2 anos e pouco. E depois dali, ela nunca mais atendeu as minhas ligações. Nunca mais. Eu soube outras coisas dela, mas amém, não importa. Importa é que o Senhor me livrou. Amém? Eu estou terminando, gente. Só um instantinho. Estou terminando. Mas eu estou falando para os filhos. Retornando. Filhos, jovens, sejam sábios e obedeçam aos pais. A palavra de Deus nos manda honrar a vida deles. E isso nos prepara para um futuro próspero. No entanto, um filho que despreza esse exemplo de vida estará plantando um futuro onde a quebra desses princípios resultará em uma vida fora do propósito de Deus e na morte. Os pais são responsáveis pelos filhos, por ensinar, por estabelecer fundamentos, mas a salvação é individual. E se você que é filho, estão escutando aí atrás? Está escutando? Você que é filho, desprezar isso, você vai estar plantando morte para a sua vida. Isso é sério. E nós, apesar de sermos pais, homens já formados, nós precisamos nos incluir nisso, porque nós somos filhos de Deus. E tudo aquilo que Deus traz na sua Bíblia é para a gente cumprir. Amém? Para encerrar, a gente já falou aqui sobre os pais, falou um pouquinho sobre os filhos, mas eu quero falar sobre uma coisa que todos nós somos, que é teimosos. Eu sou cabeça dura, ó. E as nossas esposas, às vezes, também são. Mas a gente tem um negócio de uma masculinidade frágil, que a gente pensa que é ser forte. A gente pensa que se der ouvido para a esposa, a gente vai... os ovos vão cair, né? A gente vai deixar de ser homem. Às vezes a gente quer fazer na força do nosso braço. Quer fazer na força do nosso corpo. E a gente é teimoso e teima com Deus e diz assim: Deus, eu não quero que o Senhor faça desse jeito, porque o meu jeito é melhor. A gente precisa parar com isso. A masculinidade que Deus lhe deu foi para ser o homem da casa, mas também para ser o companheiro da sua esposa. Porque ela não anda atrás de você não, ela anda do lado, viu?
a gente precisa ter certeza de que a nossa masculinidade não está em ter várias mulheres, mas ser fiel a uma. Porque é até fácil ter várias mulheres. No trabalho você pode olhar para sua secretária e sair dali para um canto, ninguém vai saber. Mas ser firme com a sua esposa é que é difícil. Aguentar por um momento, um tempo ruim no seu casamento, onde as coisas não estão boas, mas ser firme e ser homem o suficiente para entender que Deus estabeleceu o relacionamento e você precisa seguir, você precisa ser firme. Quando as dificuldades vêm e você olhar ali para um copo de cerveja ou para um copo de bebida ou para a droga e dizer, eu vou ter um momentozinho aqui de relaxar o meu corpo, e dizer não e buscar refúgio no Senhor, chorar no Senhor. A gente tem medo de chorar, gente. A gente tem medo de se abrir, de falar para nossa esposa o que a gente pensa. Para encerrar, eu gostaria de falar uma coisa que Deus me quebrou com a Mona Lisa. Deus quebrou na minha vida com a Mona Lisa. Acho que pelo fato de eu não ter tido meu pai, eu tive um entendimento errado. Eu pensava que o homem não podia receber a ajuda de uma mulher. Porque eu via meu pai tomando a frente. E na verdade depois eu soube que era diferente. A minha mãe, ela ia junto com meu pai. Minha mãe trabalhava junto com meu pai. Minha mãe lutava junto com meu pai. Enquanto meu pai estava lá trabalhando, minha mãe estava cuidando dos filhos. E quando a gente estava mais velho, minha mãe ia trabalhar junto com meu pai nos comércios dele. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos parar com essa masculinidade frágil. Não tem nada de forte. A mulher é sua companheira, escute a ela, se abra com ela, fale com ela. Sabia que muitas mulheres pedem a Deus em oração que vocês possam conversar com elas e saber como é que foi o dia delas? É uma coisa tão simples, cara, que a gente deixa de fazer. Às vezes a mulher, ela passa o dia esperando o seu eu te amo. E a gente só quer ter barriga cheia e saco vazio. A nossa masculinidade foi para sermos homens firmes no propósito de Deus. Para nós criarmos esses exemplos que vão pavimentar a vida dos nossos filhos. Assim como meu pai, que de novo, com os problemas que ele tinha, alcoolismo. E durante um tempo ele teve problema com o jogo. Mas ele foi um exemplo que fundamentou a minha vida em Cristo. Que hoje eu oro para que hoje a gente possa ser isso e romper com esse ciclo nas nossas vidas. E eu te garanto, em nome de Jesus, se levante e comece a orar agora, porque eu sei que o Senhor tem algo para fazer aqui no nosso meio. É para ficar de pé, gente, pode ficar de pé. Hoje o Senhor nos chama para quebrar ciclos que impedem da nossa família levantar. E eu lamento te informar, mas é através de você precisa assumir essa responsabilidade, que o Senhor vai trazer mudança para sua casa. A sua esposa pode até estar orando por isso, e o Senhor vai fazer de uma maneira ou de outra. Mas prefira que Deus faça pelo amor, não pela dor, viu? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração para receber esses ensinamentos que não são meus, são da Tua palavra, Pai. Para que nós possamos ser